você tenha sempre esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde. Independente da hora que essa mensagem vai chegar até você, né? Independentemente do horário, mas o importante é que ela vai chegar até você, né? Eu gostaria de chamar você para meditar comigo na palavra de Deus, aqui em Lucas capítulo 1, versículo 8. Lucas 1, versículo 8, né? Dá-se na continuação na história de Zacarias e Isabel. Vamos ler aqui na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Vou dar uma pausa aqui. Nós estamos na continuidade da história de Zacarias e Isabel, né? Zacarias, o sacerdote do Senhor. Nós estamos dando continuidade e falando da história de Zacarias e de Isabel, né? Aqui fala que a palavra do Senhor diz que ele foi oferecer, né, um incenso no santuário do Senhor, né? Então vamos continuar aqui no versículo 11. Diz assim: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, os justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias o anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, mas as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias, admirava-se de que
tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos. Permanecia mudo. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Amém. Olha, nós analisando a história de Zacarias, Isabel, né, desse sacerdote, nós podemos ver que eu já havia falando, né, em uma outra mensagem, em que eles, mesmo com a esterilidade, serviram a Deus, né? Foram íntegros, permaneceram. E um certo dia em que ele entrou no santuário para queimar o incenso, né? Deus, ele decide a dar resposta a Zacarias. Ele decide, então, ouvir a oração de Zacarias, realizar o desejo do coração de Zacarias e de Isabel, que era ter um filho, né? Então, o anjo Gabriel aparece, né? Interessante que você pode analisar aqui que o anjo Gabriel aparece a Zacarias, é o mesmo anjo Gabriel que aparece também a Maria, né? A Maria, mãe de Jesus, quando também o anjo Gabriel também aparece a Maria também para lhe falar sobre o nascimento do Senhor Jesus, né? E como eu já havia falando na outra mensagem, que quando Deus ele responde que é bom a gente esperar em Deus, porque quando a gente espera em Deus, que Deus traz respostas para nós, ele traz respostas para crescimento do seu reino, né? Deus ele não está preocupado apenas só em fazer a nossa vontade, né? Embora que ele considera também em realizar os nossos sonhos, em realizar, né, os nossos desejos, né? Como era o desejo de Zacarias possuir filho. Mas é interessante que aqui no versículo 14, olha só, diz assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, né? Que prazer é esse que o anjo está dizendo a Zacarias? Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. O prazer, vamos analisar. Que prazer foi esse que João Batista possuiu? Hoje nós temos visto um mundo assim muito materialista, um mundo muito capitalista, né? Um mundo cheio de prazeres terrenos, né? Mas esse prazer que a palavra diz que Zacarias ia ter, o prazer da alegria, é o maior prazer que um homem pode ter. É o prazer de ir gastar a sua vida lá no deserto preparando o caminho do Senhor. Zacarias teve o privilégio de preparar o caminho do Senhor, né? Ele começou pregando, preparando o caminho para que Jesus então viesse e desse continuidade à pregação do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, quando nós temos falado sobre entendermos a vontade de Deus, a palavra de Deus, porque a vontade de Deus ela não está simplesmente voltada para aquilo que viemos possuir, ou seja, no nosso próprio bem-estar. Mas a vontade de Deus ela está voltada para o crescimento do reino, para a salvação da humanidade. E aqui no versículo 15 diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e conhecerá muito dos filhos de Israel, o Senhor seu Deus. Olha aqui a importância, irmãos. Olha aqui. Quando a palavra de Deus diz que ele será grande, a gente já imagina que seria o quê? Que ele teria uma boa posição, que ele teria uma boa vida, que ele seria grande. Quando a gente fala grande, ao nosso ponto de vista, ao nosso entendimento, né?
Na nossa mentalidade, o grande é aquele que pode, né? O grande é aquele que manda, desmanda, é aquele que possui. Não é assim a nossa visão terrena não é essa? Pois é, mas a visão de Deus não é essa. Não é essa a visão de Deus. Quando o anjo disse que ele seria grande em feitos, grande em poder de Deus, grande em salvação, grande em pregação do evangelho, grande em conversão, né? Os filhos desobedientes, como a palavra diz aqui, João Batista gastou sua vida no deserto para pregar o evangelho do Senhor, para resgatar vidas. Esse é o grande diante de Deus. Bem, Jesus falou que aquele que queria ser o maior, que fosse o menor, né? Então, vamos entender as coisas de Deus, vamos entender como é que funciona a vontade de Deus. Aí no versículo 17 diz assim: e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Vamos entender esse trechinho aqui? E irá diante do Senhor. Então, por que João Batista seria grande? Na visão do anjo, né? Por que ele seria grande? Porque ele iria adiante do Senhor, né? Então, ele iria preparar o caminho do Senhor, né? Então, isso é grande para Deus. Ele seria grande no espírito, no espírito e poder de Elias. Por que diz no espírito e no poder de Elias? Porque João Batista vinha com o espírito que havia em Elias. Ora, não era o espírito de Deus que havia em Elias? Não foi o espírito de Deus que conduziu Elias no deserto, pregando no deserto? Então, esse mesmo espírito era o espírito que vinha, que tinha usado Elias, que também iria usar a João Batista, né? No deserto, né? Aí diz assim: para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia. Não foi isso que Elias fez? Não foi isso que Elias também proclamou? Então, o que é grande diante de Deus? Não há nada maior diante de Deus do que você converter o coração dos pais aos filhos. Você converter, né? Você trazer uma palavra de conversão aos desobedientes. Mas infelizmente, né, o evangelho hoje, ele tem negligenciado essa parte. Ele tem negligenciado, né, o alicerce espiritual. O evangelho hoje, ele tem valorizado uma parte em que Deus, ele não valoriza. E por isso nós temos pessoas desestruturadas espiritualmente. Nós temos um evangelho que não é eficaz, né? Aqui a importância do Senhor aqui, ó, que ele preparasse um povo preparado. Para termos um povo preparado, nós precisamos de quê? De um pregador preparado para preparar esse povo. Amém? Vamos continuar aqui no versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te as boas novas. Todavia ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Olha só, irmãos. Esse anjo Gabriel, tudo indica que ele é um anjo. Ele é um anjo muito de muita autoridade diante de Deus, porque o anjo que apareceu para Zacarias é o anjo que apareceu para Maria nos acontecimentos, né, nos dois maiores acontecimentos do Novo Testamento, né? Porque João Batista e Jesus é o exemplo dos dois maiores profetas do Novo Testamento, né?
E a gente pode ver a grandeza de Deus em usar João Batista, né, para iniciar a jornada primeiro, aterrando, preparando, né, o caminho para o Senhor Jesus dar continuidade na pregação e no seu ministério. Isso é verdadeiramente grandeza diante de Deus. E aqui o anjo diz que que ele ficaria mudo. Por quê? Porque, vamos analisar, irmãos. Zacarias, um sacerdote, ele não estava em qualquer evento. Ele não estava em qualquer lugar. Ele estava dentro do altar, né? Ele estava queimando incenso. Ora, ele estava no lugar sagrado. Então, ele sabia que aquele anjo era da parte de Deus, né? Não tinha como ter nenhuma dúvida, porque o que ele estava realizando era algo sagrado, né? E quando ele diz assim, como saberei isto? Olha, irmãos, isso é muito cauteloso. Nós podemos fazer perguntas a Deus, né? Nós podemos fazer pergunta no sentido de esclarecermos alguma coisa, de querermos entender, mas pergunta em que soe para Deus a intenção de dúvida, então Deus ele não aceita isso. Deus ele exige que nós venhamos crer nele de todo o nosso coração e em suas palavras. Até porque, crendo eu ou não, a palavra de Deus ela é verdadeira. Aquilo que foi falado e que for dito por Deus, isso se cumprirá, crendo você ou não, crendo eu ou não. É como existem pessoas que elas dizem que não acreditam no inferno. Existem pessoas que dizem que não acreditam em Satanás. Não, jamais você deve acreditar em Satanás. Mas uma coisa você deve ter consciência de que Satanás, ele existe. Você deve ter consciência da existência do mal. Porque o diabo, ele aplaude, ele bate palmas quando as pessoas não acreditam na sua existência. Porque quando você não acredita na existência do mal, fica muito mais difícil de você se dobrar ao bem, de você se recorrer ao bem, de você se arrepender dos seus pecados, de você buscar Deus, de você se regenerar. Então é isso mesmo que Satanás quer. Então, Deus ele aceita sim que nós viemos como... em outra mensagem eu vou gravar a respeito do nascimento de Jesus. Você vai ver que Maria ela pergunta, mas como será isto? E Maria, ela não fica muda, e é o mesmo anjo. Mas por que Maria não fica muda? Porque ela pergunta, mas porque ela pergunta, Senhor, mas como será isto? Eu sou uma mulher, não tenho contato com nenhum homem, Senhor. Olha a maneira que ela pergunta e olha a maneira que Zacarias fala. Zacarias diz, mas como será isso? Já sou velho, já sou avançado de dias. Então Zacarias, Maria quer entender, Zacarias quer uma prova. É como se ele esteja pedindo uma prova. Então, todas as vezes, Deus ele aceita que as pessoas que não conhecem a ele peçam sinais. Mas pessoas que conhecem a ele não aceitam que nós venhamos pedir sinais, porque nós já conhecemos a ele. Veja quando pediram sinal para Jesus, o que ele falou? Nenhum sinal essa geração perversa vai ter, a não ser o sinal de quem? De Jonas. Por quê? Porque são rebeldes, porque são desobedientes. Então, que nós possamos acreditar nas palavras do Senhor, porque ela a seu tempo se cumprirá, né? Aí no versículo 21 diz assim, o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que quanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. E ele vai permanecer mudo até que Isabel dê a luz a João Batista. Porque ele pede uma prova, não pede? Então, já que você quer uma prova, Zacarias,
já que as minhas palavras enviadas de Deus não é suficiente para você, então você quer uma prova, então a prova está aí. Você vai ficar mudo, então até que Isabel dê à luz a criança, que é até o tempo de se cumprir, né? O que foi dito. E isso acontece quando nós duvidamos da palavra de Deus. Ele poderia muito bem ter, né, se beneficiado desse momento, falando, glorificando a Deus, né? Olha, minha esposa agora não é mais estéril, porque agora o Senhor nos agraciou. Mas ele foi inibido desse momento, sabe? Por causa da sua dúvida em relação a Deus, em relação às palavras que foram enviadas pelo anjo a ele. Então, irmãos, eu gostaria muito que você analisasse, né, que isso servisse para mim, que esse alimento espiritual de hoje servisse para mim, para você, para que nós pudéssemos crer mais no Evangelho, pudéssemos crer mais nas palavras do Senhor Jesus, pudéssemos prestar atenção nos verdadeiros significados, né? Sabe, irmãos, porque tem tanta bagunça hoje? Sabe por que tem tantos pregadores despreparados hoje? É porque nós não queremos a verdade. Sempre quando a verdade vem, nós a rejeitamos, né? Nós a deixamos de lado. Nós preferimos muitas das vezes a enganação, a mentira, as palavras criadas pelo homem, do que aceitarmos a vontade, os preceitos e a vontade de Deus podem ser doídas. Porque você acha que foi fácil para João Batista? Tudo que o anjo falou que ele seria grande, que ele seria... sim, ele foi. Mas olha onde ele foi grande. Ele foi grande no meio de um deserto. Ele foi grande em poder de Deus, no Espírito Santo, entendeu? Ele foi grande em capacitação de pregar o Evangelho pregar o reino de Deus. Aí ele foi grande. A não ser que você me prove ao contrário. Se você me provar que João Batista teve uma vida confortavelmente, se você me provar que João Batista não sofreu, se você me provar que João Batista teve uma morte muito doce, então eu vou dizer que eu estou entendendo errado a palavra de Deus. Nós não queremos, irmãos, não queremos sofrer por amor de Cristo. Nós não queremos sofrer por amor do Evangelho. Nós não queremos pagar o preço necessário para que o reino de Deus seja proclamado. Por isso que está aí um evangelho escandalizado. Um evangelho, irmãos, apodrecido. Um evangelho corrupto que os homens têm pregado. Não é o evangelho de Cristo. Por isso que as pessoas hoje elas estão vacinadas. Você vai falar de Jesus para as pessoas já deparam-se logo contestando. As igrejas hoje são tudo comércio. Porque as pessoas estão escandalizadas. Escandalizadas. Porque não tem testemunho mais de pregadores, irmãos, para ganhar o povo para Deus. Os pregadores hoje são alvos de chacota, são alvo de imundícia. Muitos pregadores. Eu não estou aqui generalizando, mas é a maioria. A minoria são pregadores que verdadeiramente querem ser como João Batista e querem ser a semelhança de Cristo. Muito pouco. Então, que nós possamos meditar na palavra de Deus, que nós possamos agora, os remanescentes de Deus, ainda que sejam pequenininhos, porque a palavra do Senhor diz, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Né? Que nós não possamos importar como esses pregadores que foram corrompidos, que foram sujos, que se prostituíram e que se adulteraram com as meretrizes, que venderam os preceitos de Deus em troca de ouro e troca de prata. Que você não seja um pregador que se importe com grandes templos, que se importe em grande conquistas nessa terra, mas que você seja um pregador que tenha coragem de sofrer por amor de Cristo para o crescimento do reino de Deus, no nome do Senhor Jesus.
Amém. E graças a Deus, eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Mesmo quando errar, ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e abrir